Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Hoje nós não temos o texto aqui no telão, mas espero que vocês acompanhem nas suas Bíblias. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus e pedir que Ele fale conosco nesta noite por meio da sua palavra. Amém? Pai, te agradecemos por esse texto bíblico que acabamos de ler, esse trecho maravilhoso da sua palavra, e te pedimos que o Senhor nos dê graça, Senhor, hoje, durante os próximos domingos, para discorrermos sobre cada uma destas cartas endereçadas a cada uma das 7 igrejas da Ásia, e que também tem lições importantíssimas a nos trazer nos dias atuais. Te pedimos, novamente, portanto, graça para poder transmitir a tua vontade, a tua mensagem para a sua igreja, e do mesmo modo te pedimos que o Senhor dê graça à sua igreja para absorver e compreender esta mensagem, e que tudo isto exalte, glorifique e engrandeça o teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Podem se assentar, meus irmãos. Como disse para os irmãos, o nosso propósito, com a graça, auxílio e a permissão de Deus, é discorrermos hoje e nos próximos 6 domingos sobre cada uma das 7 cartas direcionadas a cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor, entre os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Hoje, talvez a minha introdução será um pouquinho mais longa, porque eu farei uma introdução ao Apocalipse de uma forma geral, e sobre também os principais métodos de interpretação do Apocalipse, para depois vocês já acompanharem mais tranquilamente, naturalmente, nas próximas semanas. Bom, primeiramente, quando nós falamos sobre o texto de Apocalipse, é importante trabalharmos aqueles elementos de pano de fundo, ou assim denominados em teologia de dados de composição. Primeiramente, portanto, quando falamos da autoria deste livro, normalmente entende-se que o apóstolo João, ele teria sido, ou de fato foi, o autor deste livro, importantíssimo e obscuro livro, em muitos dos seus pontos, do Novo Testamento. Que João escreveu o livro, ele aparece em algumas referências, tais como as que nós aqui citamos, Apocalipse capítulo 1, versículos 1, 4 e 9, e no capítulo 22, versículo 8. Além disso, dessa evidência interna, alguns dos pais da igreja, isto é, daqueles entre os sucessores dos apóstolos, que vivem entre os anos 100 a 650, 700, 750 depois de Cristo aproximadamente, como por exemplo Justino e Pápias, eles vão também dizer que João, ele foi o autor deste livro maravilhoso de Apocalipse. Com relação ao local e data em que Apocalipse teria sido escrito, o local ele é dado pelo próprio texto. Lemos ali em Apocalipse 1:9 que João ele estava na ilha de Patmos, uma pequena ilha situada no mar Egeu, a sudoeste de Éfeso, que é o lugar onde Deus lhe mostrou uma série de revelações acerca de acontecimentos, não apenas da sua época, mas também eventos escatológicos ou eventos futuros. Segundo alguns estudiosos, Apocalipse teria sido escrito na época em que viveu o imperador romano Domiciano,
por exemplo, ali entre os anos 81 a 96 depois de Cristo, o período do seu reinado, de uma forma geral. Os destinatários, eles também são muito claros no próprio contexto de Apocalipse. Raramente nós encontramos um livro bíblico que nos dá tantos detalhes com relação à questão da autoria, do local, dos destinatários. Nem todos os livros bíblicos, epístolas ou textos, livros veterotestamentários nos dão essas dicas. E Apocalipse, felizmente, faz isto. E os destinatários são, em primeira mão, as 7 igrejas da Ásia, que aparecem ali em Apocalipse 1:4, nesta ordem: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E o tema central, de uma forma bem resumida, poderíamos dizer que o tema central de Apocalipse é o triunfo final, total, pleno e absoluto de Deus e do seu povo, a igreja, sobre o mal. É claro que nós temos vários outros temas ou subtemas cristológicos, soteriológicos e assim por diante, mas estamos ressaltando aqui um tema em específico, em torno do qual vários outros gravitam, eu assim diria. E aí nós temos um outro detalhe interessante. Quando falamos de Apocalipse, este livro ele tem recebido pelo menos 4 interpretações distintas, né? Tem existido 4 formas de interpretar o livro de Apocalipse. Eu as citarei hoje, mas não irei cansá-los citando-as novamente nos próximos domingos. Hoje apenas de uma forma introdutória, ok? A primeira interpretação ela é chamada de interpretação preterista. Ela deriva o seu nome do adjetivo latino pretéritos, que quer dizer o que passou ou passado. E essa interpretação entende que os eventos descritos no Apocalipse, em grande medida, eles já foram cumpridos nos primeiros séculos da era cristã. Eles foram cumpridos, parte deles, até mesmo no primeiro século, especialmente no contexto até o ano 70, quando se dá a destruição do templo em Jerusalém, quer tenham se cumprido posteriormente, segundo alguns estudiosos, na queda de Roma no 5º século depois de Cristo. Nesse caso, portanto, o livro ele teria sido escrito para confortar os cristãos que sofreram perseguição tanto por parte do judaísmo quanto por parte de Roma. E, segundo a interpretação preterista, meus queridos, as 7 igrejas mencionadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, elas são 7 igrejas históricas do primeiro século, ou seja, estas igrejas que nós aqui citamos, começando com Éfeso e terminando com Laodiceia. Esta seria, de uma forma bem geral, a maneira como a interpretação preterista entende ou interpreta o Apocalipse. Em segundo lugar, nós temos a interpretação historicista ou histórica, que compreende os acontecimentos narrados no Apocalipse como um desdobramento de eventos no curso da história da igreja. Em outras palavras, esse método interpretativo ele encara o Apocalipse como uma profecia simbólica de toda a história da igreja, desde o seu início, desde o seu nascedouro no primeiro século, até a volta de Cristo e a consumação, portanto, de todas as coisas. De acordo com a interpretação historicista ou histórica, as 7 igrejas mencionadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse são representações da igreja ao longo de toda a sua história. Então, se a primeira interpretação ela é mais histórica e mais literal, esta segunda, e a partir dela, nós verificamos uma interpretação tanto quanto mais simbólica ou representativa. Isso nos leva à terceira interpretação, chamada de idealista. Essa interpretação ela compreende o Apocalipse como um símbolo do conflito cósmico entre Deus e os poderes das trevas, entre Cristo e Satanás e os demônios. O problema, eu diria, com esse método interpretativo, embora ele tenha um aspecto, sem dúvida, verdadeiro, é que o símbolo do conflito cósmico entre Deus e o mal, ele emerge de um cenário histórico e, portanto, concreto. E, desse modo, o Apocalipse ele não pode ser relegado a um mero simbolismo, ele é muito mais do que isso. Para a interpretação idealista, as 7 igrejas mencionadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse são símbolos dos diversos tipos de igrejas existentes no decorrer da história. Então, há uma certa semelhança, grosso modo, entre esta terceira interpretação e a segunda que nós agora mencionamos. Finalmente, em último lugar, nós temos a interpretação futurista,
que enxerga o Apocalipse, em grande medida, como uma profecia de eventos ainda futuros. Profecia esta que é descrita em termos principalmente simbólicos. Esta interpretação entende, em geral, que os eventos descritos nos capítulos 1 a 3 de Apocalipse, eles já se concretizaram no passado, o que envolve o contexto das 7 igrejas da Ásia, sobre os quais estamos falando. Mas que os acontecimentos narrados entre os capítulos 4 a 22, eles ainda aguardam uma realização futura. A interpretação futurista, ela tem compreendido a referência às 7 igrejas da Ásia, mencionadas nos capítulos 2 e 3, basicamente de 2 formas, que nós, inclusive, de certa forma, já mencionamos. Primeira, estas igrejas são igrejas do primeiro século depois de Cristo, primeiro século da nossa era. E segunda interpretação, estas 7 igrejas representam 7 épocas sucessivas da história da igreja, expressas por meio de símbolos. Fazendo aqui um breve balanço, e já entrando no texto bíblico em seguida, entre as 4 interpretações citadas, eu diria que nenhuma delas, sozinha, é perfeita em sua maneira de entender o Apocalipse, talvez respondendo eventuais dúvidas que vocês já tenham aí passando pelas vossas mentes. Desse modo, eu sugiro que talvez a solução mais adequada para a compreensão desse livro bíblico seja aquela que adote a combinação de mais de uma destas interpretações dadas, fornecendo uma espécie de tensão entre aquilo que os teólogos, num passado não tão distante, chamaram de já e ainda não. Em outras palavras, estas cartas direcionadas às 7 igrejas, elas dizem respeito primeiramente a cada uma das igrejas históricas, obviamente. Mas, num segundo plano, aquilo que foi dito a elas também tem desdobramentos e se aplica, de certo modo, à igreja de Cristo universal, encontrada nos 4 cantos da terra, a igreja esta de ontem, de hoje e de amanhã, desde sempre. Ok? Depois disso, nós queremos agora, então, entrar no texto em si, no texto bíblico, entre os versículos 1 a 7 de Apocalipse capítulo 2, e queremos discorrer com um pouco mais de detalhes sobre a carta dirigida à igreja de Éfeso, e vamos ver então o que Deus tem a nos dizer nos dias atuais também sobre isso. Aquilo que Ele quis dizer para a igreja no passado e aquilo que Ele tem a nos dizer nos dias de hoje. Em primeiro lugar, nós encontramos no capítulo 2, versículos 1 e 2, parte A, uma identificação do destinatário e do remetente da carta. Então, a quem essa carta ela é dirigida e quem é o seu remetente, quem é aquele que a endereça. Nós temos estas informações aqui. O destinatário ele já aparece no versículo 1, que os irmãos têm diante de vocês aqui, quando nós lemos, pelo menos na primeira parte, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. O anjo da igreja de Éfeso, assim como das demais igrejas mencionadas entre os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, ele tem recebido geralmente uma dessas 3 interpretações que eu mencionarei agora. Existem outras, mas eu citarei 3 das interpretações principais. Primeiramente, o anjo ele tem sido entendido como o anjo guardião de uma congregação específica, o qual vigia essa congregação e a protege no reino celestial. É uma espécie de anjo da guarda, como nós lemos muitas vezes no contexto católico, mas diríamos que aqui que é um anjo da guarda congregacional. Ele não cuida apenas de um indivíduo, mas ele cuida de todo um grupo de indivíduos, de toda uma igreja, neste caso, a igreja de Éfeso. A segunda interpretação, ela entende que este anjo é uma referência à totalidade da congregação, que é personificada espiritualmente pelo anjo. Então, esse anjo representa toda a congregação ali de Éfeso. Essa é uma interpretação simbólica. Em terceiro lugar, nós temos a interpretação que diz que o anjo ele é o pastor que cuida de uma determinada congregação. Neste caso, ele cuida da congregação de Éfeso. Parece-nos, pelo menos parece-me, que essa terceira hipótese seja a mais provável. Ou seja, uma mensagem estava sendo direcionada da parte de Cristo para o líder da igreja de Éfeso, o qual, na qualidade de líder, ele deveria retransmitir a mensagem divina
a toda a congregação que estava sob a sua responsabilidade ou sobre a sua administração. Eu diria que esta talvez pareça ser a interpretação mais adequada. E, meus irmãos, esse anjo ou pastor, ele era líder da igreja em Éfeso. Cabe-nos aqui algumas importantes informações sobre Éfeso para entendermos o contexto cultural e histórico e até mesmo religioso em que essa igreja vive, a fim de que compreendamos também o porquê de Jesus ter dito a essa igreja aquilo que ele disse, o que nós já veremos em seguida. Éfeso era uma das cidades mais poderosas do Império Romano, que no período neotestamentário deveria ter mais de 250 mil habitantes, estando localizada na parte ocidental da Ásia Menor. Em termos econômicos, Éfeso era um dos centros de comércio e negócios da Ásia Menor mais importantes, vindo a ser uma das mais prósperas províncias do Império Romano, de que nós temos notícia, por exemplo, no contexto neotestamentário. Em termos religiosos, Éfeso era mais conhecida por seu templo dedicado à deusa da fertilidade, conhecida como Ártemis pelos gregos e Diana pelos romanos. O Artemision, que é o nome dado ao templo dedicado a Ártemis, por sua vez, ele era tão importante em termos religiosos para os pagãos, que ele literalmente possuía milhares de sacerdotes e sacerdotisas, muitos deles prostitutos e prostitutas cultuais, que ao mesmo tempo em que prestavam culto a Diana, a Baco e a várias outras divindades greco-romanas, estas pessoas regavam tais cultos idolátricos a orgias de todos os tipos e de todas as formas. Nós podemos perceber o poder, por exemplo, dessa adoração a Ártemis ou Diana no tumulto descrito lá em Atos, no capítulo 19, quando os devotos dessa pretensa divindade começaram a clamar: grande é a Diana dos Efésios. Éfeso, porém, ele é uma cidade que possuía muitos outros templos sagrados, incluindo alguns dedicados, inclusive, aos imperadores romanos. Então, era um centro religioso muito idolátrico, que prestava culto a Augusto, a Domiciano, a vários outros imperadores da época. Ao que tudo indica, meus queridos, a igreja de Éfeso ela foi estabelecida por aqueles indivíduos citados algumas vezes no Novo Testamento, Priscila e Áquila, os quais haviam sido deixados nesta cidade, na cidade de Éfeso, em 52 depois de Cristo por Paulo, e depois eles acabaram sendo ajudados por Apolo, conforme lemos lá em Atos, no capítulo 18, e também nos versículos 18 a 25. Paulo ele investiu cerca de quase 3 anos da sua vida, do seu ministério, abençoando ali a cidade de Éfeso e tornando-a uma espécie de um quartel-general para a evangelização de toda a região. E mais tarde, a igreja de Éfeso ela acabou lutando contra falsos mestres, fato este que também é mencionado no nosso contexto em Apocalipse 2, versículo 6, de uma forma geral. Depois, se os irmãos lerem Efésios 4, 14, 1 Timóteo nos capítulos 1 e 2 e assim por diante, os irmãos perceberão que Éfeso sempre teve uma briga grande com relação a falsos mestres ou falsos apóstolos. Isso é muito importante, porque daqui a pouco nós vamos entrar num assunto extremamente relevante no que diz respeito à importância do ensino bíblico na igreja. Nós vamos ver que Jesus, ele elogia profundamente Éfeso por causa do seu compromisso com as Escrituras, embora ele a critique por outro aspecto que nós também já descobriremos. Meus queridos, depois, saindo agora do destinatário, nós chegamos ao remetente, ainda no texto que nós temos aqui diante de nós. O remetente nós encontramos aí: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós vemos aqui, primeiramente, 2 características do remetente dessa carta, que é o próprio Senhor Jesus. 2 características com as quais ele se identifica. Primeiramente, Jesus se identifica como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Ele se identifica como aquele que tem nas suas mãos, ou na sua mão direita, mais propriamente dito,
que ele tem nela as 7 estrelas. Quando nós lemos o contexto de Apocalipse, o último versículo de Apocalipse, no capítulo 1, ele irá dizer que cada uma destas 7 estrelas representa os anjos, ou, como nós interpretamos, os líderes da igreja. Então, essa expressão, meus irmãos, ela se refere ao controle soberano que Cristo tem sobre o líder da igreja em Éfeso, bem como de todas as demais igrejas, assim como se refere ao cuidado do Senhor para com estes mesmos líderes. Em outras palavras, os líderes cristãos estão nas mãos de Cristo e Cristo cuida deles. Amém? Essa é uma informação muito importante. Os líderes cristãos, eles não são donos de seus próprios narizes, mas Cristo cuida deles. Cristo cuida da sua igreja, Ele cuida dos pastores e líderes espalhados nos 4 cantos da sua igreja. Jesus, Ele tem as estrelas nas suas mãos. Os líderes são conservados e abençoados por Cristo. É a primeira lição que nós aqui aprendemos. Em segundo lugar, Jesus ele se identifica como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou castiçais de ouro. Os 7 candeeiros de ouro, eles representam, ainda segundo o próprio Apocalipse, no capítulo 1 e no seu último versículo, ele representa cada uma das 7 igrejas. As 7 igrejas representam 7 candeeiros. Em outros termos, aqui Jesus ele é retratado como aquele que zela pela sua obra e está presente na vida do seu povo. No passado, nós já havíamos lido em Mateus 28, versículo 20, que Jesus ele prometera aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E agora, em Apocalipse, ele se mostra presente de fato na vida da sua igreja. Então Jesus ele tem os líderes das igrejas nas suas mãos, e ele é Senhor das próprias igrejas, no meio das quais ele anda. Isso é muito importante dizer, porque nos mostra que o dono da igreja não é um homem. Não são supostos apóstolos ou pastores que buscam arrancar a lã ou o couro das ovelhas, mas o dono da igreja é o próprio Cristo. Ele cuida dos líderes e cuida da sua igreja de uma forma geral. Em terceiro lugar, meus irmãos, Jesus ele se identifica como Deus onisciente, quando diz no versículo 2, parte A: conheço as tuas obras. Jesus ele não é aqui retratado como Deus do teísmo aberto, cujo futuro ainda lhe é desconhecido, nada disso. Ele é representado como Deus onisciente, que de fato é, e por isso conhece todas as coisas, incluindo as obras dos crentes efésios. Assim como Ele conhece as minhas e as tuas obras, os meus e os teus pensamentos, tudo aquilo que temos e somos, nada está oculto aos olhos do nosso Deus. Ele conhece tudo e absolutamente tudo sobre mim e sobre você. Ele conhece essa igreja 1000 vezes melhor do que eu mesmo, do que você. Ele é um Senhor onisciente que cuida da sua obra. E isto é retratado no texto dessa carta. Nós também aprendemos, depois dessa referência aos destinatários e também do remetente na carta, vemos agora os elogios que são ali feitos, né, à igreja de Éfeso. Nós temos alguns elogios importantes. Depois de Jesus identificar-se como Senhor dos seus líderes, como Senhor da sua igreja, porque Ele anda também entre os candeeiros, e como Deus onisciente, Jesus apresenta pelo menos 4 elogios à igreja de Éfeso, que eu gostaria de compartilhar com vocês, e isso tem desdobramentos para a maneira, para o modo como eu e você, como nós prestamos culto a Deus, porque por meio desses elogios, nós temos grandes dicas, grandes pistas daquilo que Jesus espera da sua igreja, que ela faça para Ele. Amém? Em primeiro lugar, Jesus elogia os crentes de Éfeso por seu trabalho duro. Ele diz, no versículo 2, né, continuando aqui o texto que temos diante de nós: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, aí ele continua depois, né, mas o que eu quero me deter aqui é na palavra labor. Ele diz, eu conheço as tuas obras, entre elas, conheço o teu labor como igreja. E aqui a palavrinha labor, aqui em grego, a palavra kopon, ela transmite a ideia de um trabalho árduo em prol da causa do mestre. Não é um trabalho qualquer, mas é um trabalho forte ali, sofrido, uma coisa feita com afinco, um trabalho para valer.
em outras palavras, o trabalho bem-sucedido da igreja de Éfeso, ele envolvia, por exemplo, quando lemos Efésios 4,14, uma batalha forte, dura, contra os falsos mestres que estavam tentando adentrar na igreja. Então, Jesus elogia a igreja de Éfeso, por quê? Porque trabalhavam para Jesus para valer. Eles não brincavam de crentes, eles não brincavam, de cultuar a Deus, eles não faziam nada disso, eles levavam Deus, a Bíblia, as coisas de Deus, a palavra de Deus a sério. Amém, queridos? Eu creio que essa é uma grande lição para nós hoje. E isso recebeu de Jesus o elogio. Ele falou: olha, eu tenho observado vocês, eu ando entre vocês, e a primeira coisa que eu tenho percebido em vocês é que vocês trabalham sério, para valer em prol do meu nome e da minha causa. Parabéns por isso. Olha que coisa maravilhosa. Em segundo lugar, Jesus elogia os crentes de Éfeso por sua perseverança. Ainda no versículo 2, ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Aqui a palavra perseverança, um terminho grego, hipomoné, ela pode ser traduzida talvez mais precisamente como resistência paciente ou perseverança paciente. Esse termo ele faz referência a uma vida de confiança e paciência inabaláveis em tempos difíceis por causa de Cristo, da sua causa e da sua obra. Os crentes ali de Éfeso, apesar de sofrerem perseguições no contexto do Império Romano, apesar de sofrerem grandes influências dos falsos mestres e tudo mais, apesar de toda a luta, eles resistiam pacientemente nos caminhos do Senhor e fielmente seguiam a sua palavra. E Jesus diz: eu elogio vocês por causa disso. Vocês resistem pacientemente na minha obra, nas minhas coisas. Amém? Temos uma boa dica do que Jesus espera de mim e de você. Agora, em terceiro lugar, nós temos outro elemento muito importante. E agora talvez vocês vão entender o porquê da escola dominical, como é importante virmos à escola dominical, ouvirmos a palavra de Deus, estudarmos a palavra não somente no culto, mas também nos nossos lares, especialmente, como isso é importante. Em terceiro lugar, Jesus elogia os crentes de Éfeso pela sua ortodoxia. Parece um palavrão, né? Ortodoxia, de uma forma bem geral, diz respeito à fidelidade deles aos ensinos bíblicos, às doutrinas bíblicas. Eles eram fiéis àquilo que a Bíblia ensinava, sobre Deus, sobre Cristo, sobre o homem, sobre o que quer que seja. Eles eram fiéis aos ensinos escriturísticos. E isso fez com que Jesus os elogiasse. Jesus declara: não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Aqui o verbo suportar, ele é usado no sentido de submeter uma pessoa a um teste, a fim de verificar se as suas alegações são verdadeiras e, portanto, são adequadas, corretas. Então, possivelmente, ao que tudo indica, existia um grupo de supostos missionários e mestres que andavam ali nas redondezas de Éfeso, ou pela igreja, ou por outras igrejas, ou pelas casas, e eles se auto-intitulavam apóstolos. E aí isso espalhou, chegou ao ouvido do líder ou do anjo da igreja de Éfeso, ou eles chegaram até eles falaram: peraí, mas vamos ver se esses sujeitos são apóstolos mesmo, né? Vamos ver se eles conhecem Cristo, a palavra, enfim, usaram uma série de critérios bíblicos para poder ver se eles eram. E quando foram peneirar, viram que eles não eram apóstolos coisa nenhuma, eles eram charlatães, eles eram mentirosos. Olha que coisa interessante. Meus queridos, na igreja primitiva, o termo apóstolo ele era usado basicamente de duas formas, para nós entendermos o porquê da briga aqui entre os efésios e esses falsos apóstolos. Primeiramente, o termo era usado num sentido particular para descrever os líderes escolhidos por Deus para a igreja. Os 12 primeiramente, e depois Paulo e alguns outros, como Barnabé, em Atos 14:14, ou Tiago, em Gálatas 1:19, e assim por diante. Em segundo lugar, o termo apóstolo ele era empregado de uma forma mais genérica para descrever os representantes da igreja, que viajavam de um lugar para o outro, com plena autoridade da igreja que os enviara. Talvez a alegação destes falsos apóstolos
ela estivesse relacionada a este último sentido, o mais geral, mas nós não temos, na verdade, como ter certeza disso. Agora, mais adiante, em Apocalipse 2:6, que é o texto que nós aqui também selecionamos, está aqui o versículo 6, Jesus ele continuará a elogiar os crentes de Éfeso. E ele dirá: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É interessante que na carta aos crentes de Pérgamo, em Apocalipse 2:15, que nós veremos nos próximos encontros, Jesus irá criticar as doutrinas dos nicolaítas. Nós não sabemos ao certo quem eram os nicolaítas. Existem pelo menos 3 teorias que explicam quem eram os tais dos nicolaítas. Segundo alguns, eles eram seguidores de um tal de Nicolau, que era um prosélito citado em Atos, no capítulo 6, versículo 5, indicado para ser um dos diáconos. Outros dizem que os nicolaítas eles formavam uma seita gnóstica que buscava se infiltrar nas igrejas, a fim de disseminar um ensinamento espúrio. E ainda outros dizem que eles eram pessoas que seguiam os ensinos de Balaão, sendo a possível relação existente entre os nicolaítas e os ensinos de Balaão, mencionados ali em Apocalipse, capítulo 2, versículos 14 e 15. Seja como for, a questão é que os crentes de Éfeso, eles são elogiados por Jesus por serem fiéis à palavra de Deus e aos ensinamentos bíblicos. Eles são elogiados por isso. Jesus elogia dizendo: olha, vocês puseram os falsos mestres para correr, vocês não toleram os nicolaítas, as doutrinas deles, eu também abomino as obras dos nicolaítas como vocês odeiam as obras deles, eu, Cristo, também odeio as obras dos nicolaítas. E quando você vai para Apocalipse 2, 14 e 15, você descobre que essas obras eram a doutrina deles. Vocês estão entendendo como é importante a doutrina para uma igreja? A igreja de Éfeso é elogiada, por quê? Porque ela era ortodoxa. Tinha uma doutrina bíblica, tinha um ensino bíblico. O pastor da igreja, quando ele tomava o microfone, entre aspas, que não existia na época, claro, né? Não estou sendo anacrônico aqui na minha fala, mas ele não ensinava bobagens para a igreja, ele combatia os falsos ensinos. Não havia teologia da prosperidade, não havia nada dessas baboseiras que muitas vezes, infelizmente, vemos hoje. Era uma igreja ortodoxa, com crenças bíblicas, com doutrinas bíblicas. E quando Jesus se dirige a essa igreja, ele fala: parabéns por isso. Vocês não negociam o meu evangelho. Vocês são fiéis à minha palavra. Vocês perseveram na doutrina dos apóstolos, como diz Atos 2, e eu estou aqui para elogiá-los. Vocês não toleram as doutrinas dos nicolaítas. Eu também não tolero e as odeio. E por isso, parabéns. Irmãos, estão entendendo como é importante a doutrina para uma igreja? Estão entendendo o porquê da escola dominical? Como é importante? E aqui talvez eu entendo que caiba um parêntese aqui, antes de nós darmos continuidade aqui à nossa mensagem. Eu creio que talvez seja importante nós distinguirmos entre aquilo que é um erro daquilo que é uma heresia. Um erro bíblico, um erro teológico de uma heresia. Normalmente entende-se que um erro teológico envolve uma compreensão equivocada acerca de assuntos que não são centrais ou fundamentais para a fé cristã. Já uma heresia é quando existe um erro no ensinamento quanto a um assunto que ele é primordial para a fé cristã e especialmente para a nossa salvação. Ok? Então, por exemplo, poderíamos dizer que, dizer que o sujeito é batizado se é por aspersão, se é por imersão, se é por efusão, de qualquer outra forma, isso envolveria um erro teológico, se você crer de um jeito ou de outro, que não tenha talvez nenhuma relação clara com a Bíblia. Agora, quando você diz que a pessoa não deve se batizar, aí já é uma heresia, ok? Quando você, por exemplo, Jesus ele vem antes da grande tribulação, ou ele vem durante, ou ele vem depois. Se ele vem antes, ou vem durante, ou vem depois, não é porque igrejas defendem a posição A, B ou C, que elas devem ser taxadas de hereges. A heresia se daria se o sujeito falasse: não, Jesus ele não voltará. Ele diz que voltará, mas na verdade isso é um simbolismo, isso não é verdade, isso é só para alimentar a esperança das pessoas, mas uma esperança em algo que na verdade nunca irá se concretizar. Isto é heresia, ok? E aqui é importante nós entendermos isso, porque vez por outra nós taxamos irmãos que pensam
diferentemente de nós, facilmente os taxamos, os rotulamos como hereges. Aliás, é sempre assim, né? Sempre os hereges são os outros, nunca somos nós. Né? Sempre a nossa doutrina é a mais ortodoxa, a mais bíblica, é a melhor de todas, venha para essa igreja, as outras são todas heréticas. Né? É claro que nós não estamos ensinando nada disso, jamais ensinaremos, mas eu quero te dizer que o que distingue alguém que erra de um herege de fato, envolve o fato de certas pessoas negociarem ou não elementos secundários ou centrais para a fé cristã, ou interpretarem equivocadamente elementos secundários ou centrais para a fé cristã. Se uma pessoa se equivocar na interpretação de um elemento secundário, ela pode estar teológica e biblicamente equivocada, mas isso não faz dela necessariamente uma herege ou um herege. Agora, se o assunto é central, aí complica. Então dizer, por exemplo, olha, a Bíblia não é a palavra de Deus, é um livro como outro qualquer, heresia pura. Olha, Jesus ele não nasceu de uma virgem não, tá? Quando ele nasceu, José teve um relacionamento com Maria e tudo, e ele nasceu dos dois, isso é heresia. Dizer que Jesus não ressuscitou literalmente dos mortos é heresia. Dizer que Jesus não voltará literalmente, pessoalmente, para buscar a sua igreja é heresia. Ok? Mas se o homem, né, é corpo, alma e espírito, é só corpo e alma, só corpo e espírito e tudo mais, meu irmão, isso pode ser um problema teológico, mas não é necessariamente um indicativo de heresia. Ok? Bem, tendo dito isto, continuemos aqui no quarto e último elogio nesse contexto. Em quarto lugar, Jesus elogia os crentes de Éfeso por sua lealdade a Cristo. Ele afirma, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. E aqui nós temos vários outros ensinamentos extremamente importantes que acabam seguindo o texto. Os cristãos de Éfeso, eles tinham não apenas permanecido firmes em favor da ortodoxia, mas também haviam triunfado sobre os hereges e mantido sua vigilância espiritual. E é por isso que Jesus os elogia, porque eles eram leais a Cristo. Amém, queridos? Quando nós lemos isso, e nós verificamos, continuando aqui o versículo 3, como nós aqui lemos e outros, nós encontramos esse tipo de ensinamento. Agora, essa igreja que era ortodoxa, que era bíblica, que era uma bênção em termos de doutrina, ela tinha problemas na sua vivência cristã. E aí envolve o próximo item, o terceiro item, a crítica que é feita à igreja de Éfeso, no capítulo 2 e o versículo 4. Apesar de todos esses elogios, a igreja de Éfeso também recebe uma forte crítica. Jesus critica os crentes de Éfeso por abandonarem o seu primeiro amor. Isso aqui é interessante e triste. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui a palavra grega usada para abandonar é muito forte. É a palavrinha grega afieme, que quer dizer deixar para trás, abandonar, demitir, divorciar. Olha só. O primeiro amor de vocês demitiram, vocês deixaram para trás, vocês abandonaram. A palavra é muito forte. O primeiro amor aqui parece ser uma referência ao amor que eles tiveram por Cristo logo depois da sua conversão. Eles haviam perdido o primeiro impulso, aquele primeiro entusiasmo, aquela primeira empolgação na sua vida cristã e haviam se acomodado numa fria ortodoxia. Eles eram ortodoxos, pregavam a doutrina dos apóstolos, criam na Bíblia, seguiam todas as doutrinas corretas, mas talvez a segunda ou terceira geração de crentes efésios acabaram não imitando os seus antepassados. Talvez os pais, os avós, os bisavós deles haviam sido pessoas fiéis a Deus na sua palavra e haviam nutrido um amor verdadeiro para com Deus e para com os homens, para com o semelhante. Mas com o passar do tempo, essa igreja acabou esfriando-se no seu amor, tanto a Deus quanto ao seu próximo. Uma igreja que conhecia a Bíblia, que era ortodoxa, que amava as Escrituras, que frequentava a escola dominical, que ouvia pregações, que lia a Bíblia, que conhecia tudo, mas havia um abismo entre aquilo em que eles criam e aquilo que eles viviam.
Isso aqui é interessante, meus irmãos, eu diria que isso aqui também, isso na verdade é triste, porque é possível uma igreja ser ortodoxa, mas ao mesmo tempo não viver aquilo que Deus quer que ela viva. Jesus fala para eles: vocês conhecem muita teologia, são muito bons de escola bíblica dominical e tudo, mas falta para vocês um detalhe pelo qual os discípulos de Cristo são conhecidos como cristãos de fato: falta amor. Vocês não têm mais aquele amor que vocês tiveram, ou as gerações dos vossos pais, avós, bisavós e assim por diante tiveram. Com o passar do tempo, parece-me, meu irmão, ao ler esse texto, e alguns comentaristas bíblicos dizem isso, parece-me que os efésios, ao combaterem tantos hereges, eram tantos falsos apóstolos, era tanta heresia, era nicolaíta daqui, eram os que seguiam a doutrina de Balaão de lá, era tanta heresia que, de tanto combaterem as heresias, eles acabaram recrudescendo o coração. Acabaram se tornando pessoas mais ásperas, né? Não sendo mais condescendentes, mais amorosas para com as outras pessoas. Parece-me, talvez, que isto esteja por trás do texto. Resumo, em termos contemporâneos, poderíamos dizer que ortodoxia sem ortopraxia se transforma numa falsa religião. Ortodoxia é a doutrina bíblica correta, a ortopraxia é a prática bíblica correta. Eles tinham ortodoxia, mas faltava-lhes ortopraxia. Tinham uma doutrina forte, mas não a viviam. Havia um abismo entre o discurso e a prática. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Vocês estão entendendo como isso é sério, meus irmãos? Havia um distanciamento muito grande entre aquilo que eles ensinavam e aquilo que eles de fato viviam. Como eu disse agora há pouco, a ortodoxia sem a ortopraxia transforma a igreja, na verdade, numa religião falsa. Isso é muito sério. Continuando o texto, estamos quase que caminhando aqui para o final. Nós também descobrimos a solução para o problema da igreja em Éfeso. Aqui é interessante que Jesus ele não apenas aponta para os problemas da igreja de Éfeso, mas ele também apresenta a solução para o seu estado espiritual. Uma coisa é fácil você apontar para os problemas e não dar solução nenhuma. Jesus ele critica a igreja, olha, ele elogia o que tem que elogiar, vocês são bons de teologia, colocaram os falsos apóstolos para correr, vocês perseveram por causa do meu nome, vocês me amam, tudo isso é maravilhoso, né? Aí ele faz a crítica, mas depois de fazer a crítica, ele dá a solução também a isso. E aí nós vemos no texto: diante da crítica de Jesus, os crentes de Éfeso deveriam tomar duas atitudes. Primeira, eles deviam se lembrar da situação na qual haviam caído. Jesus lhes diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Primeiro, eles deveriam se lembrar. E aqui, lembra-te, não é apenas trazer uma informação à mente, mas é agir de acordo. Em outras palavras, Jesus está dizendo para os crentes da igreja de Éfeso: lembrem-se como vocês eram, como seus antepassados, quando vocês se converteram, como eles lutavam, eles me amavam a minha obra, e aí os anos foram passando e vocês foram literalmente caindo. Lembrem-se de onde vocês caíram. Esse desamor que está presente na igreja de Éfeso é uma queda. Jesus diz: lembrem-se de onde vocês caíram. Deixar de amar a Deus ou ao próximo, ou ter esse amor menor, na linguagem de Jesus, é uma queda. É uma queda. Aliás, o próprio Jesus já nos dissera no Evangelho de João, que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso estava faltando na igreja de Éfeso. Havia muita doutrina, tinha pouco amor. Conheceu muito da Bíblia, mas simplesmente não a colocava em prática. Então, meu irmão, quando há um distanciamento entre o nosso discurso e a nossa vivência, tomemos cuidado com isso. Isso é muito sério, muito sério. Segundo lugar, eles deviam se arrepender de suas práticas. É isso que diz o texto, não é? Lembra-te, pois, de onde caíste, versículo 5. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quais eram as primeiras obras? O primeiro amor. Gente, voltem, vocês não têm que parar de se preocupar com a doutrina, isso é uma maravilha, mas além da doutrina, voltem ao primeiro amor, continuem a me servir com garra, com amor, não só para comigo, a minha obra, mas aos irmãos como vocês, os seus antepassados fizeram.
Sabe quem foi importante para a fundação de Éfeso e para a liderança de Éfeso? Apóstolos como Paulo e João, além de Timóteo. Eu fico imaginando, se uma igreja que tinha como líderes, que ensinaram e ficaram anos ali, como Paulo, né, como João e outros, ela chegou nesse estado, meu irmão, o que dirá de outras igrejas? Paulo ficou quase 3 anos ensinando em Éfeso, e aqui ela estava com uma doutrina boa, graças a Deus, mas começou a cambar para um lado que não era legal. E um dos líderes da igreja, né, durante um tempo, nós tivemos ali o próprio Paulo e o próprio João. Olha como a situação, né, ela é difícil, é muito difícil. Pensemos nisso, pensemos nesse aspecto porque é importante. Mas eles deviam se arrepender de suas práticas. Aqui o verbo grego metanoel, que transmite a ideia de uma mudança de coração que envolve ao mesmo tempo que um repúdio às más práticas do passado, também envolve a adoção de um novo estilo de vida, é mudança de vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo, pessoal, mudem de vida, mudem de vida. Qual é a solução? Lembrem-se de como vocês eram e agora como vocês são e mudem de vida. Eles poderiam não mudar de vida? Poderiam, mas aí aconteceria uma outra coisa. A solução dada por Jesus é seguida de uma ameaça, caso eles não cumprissem a sua ordem. Amém? Veja o que diz, capítulo 2 e o versículo 5, na parte final, veja o que diz o texto. Se vocês não se lembrarem, não se arrependerem, não se emendarem, venham a ti, e o verbo grego realmente ele está no presente, não é eu virei, eu estou vindo, se vocês não mudarem, olha, eu estou aqui, eu estou às portas. Se não, venho a ti e te moverei do seu lugar do teu candeeiro, caso não te arrependas. Isso aqui tem dado margem para muitas interpretações, né? Deus está dizendo, olha, vocês, pode ser que Paulo ensinou no meio de vocês, João ensinou no meio de vocês, Timóteo vos ajudou, um monte de gente importante ajudou vocês, Priscila, Áquila e tudo. Se vocês não se arrependerem, eu vou remover o teu candeeiro. O candeeiro é uma referência à igreja. Eu vou tirar a sua igreja do lugar. O que isso quer dizer, né, os estudiosos eles têm debatido, né? Muitos têm debatido a ideia do virei a ti. Esse virei a ti diz respeito à segunda vinda de Cristo ou diz respeito a uma vinda iminente com juízo? Eu vou entrar em juízo. A segunda questão envolve a ideia da remoção do candelabro, que representa a igreja. O que quer dizer eu vou remover o candeeiro? Né? Isto seria a perda do testemunho, de modo que a igreja não teria mais força no seu testemunho cristão, espiritual, na região, ou isso talvez possa se referir à apostasia e à sua subsequente perda de posição enquanto igreja. Será que é uma perda de um testemunho, ou talvez ali, se eles continuassem naquela vivência sem amor e tudo, isto representaria uma apostasia e, portanto, de acordo com um grupo de pensamento, poderia significar a perda da salvação. Então, esta segunda hipótese talvez seja mais provável nesse contexto. Mas querem que eu lhes dê a boa notícia? Um cristão chamado Inácio de Antioquia, mais ou menos uma década depois, alguns anos depois, você vê, Jesus disse isso no finalzinho do 1º século. Anos e anos depois, e esse texto que eu estou citando, ele não é escriturístico, mas tem um sujeito, um teólogo chamado Inácio de Antioquia. Ele escreve a sua também conhecida carta aos Efésios. E quando ele escreve, anos depois desse evento do Apocalipse, ele elogia os Efésios por terem permanecido firmes na fé. Isso que significa que a repreensão de Jesus funcionou. Eles ficaram firmes. Jesus não lhes tomou o candeeiro. Anos depois, nós vamos descobrir isso com a epístola de Inácio de Antioquia aos Efésios, especialmente no capítulo 1, versículo 1, e no capítulo 9, versículo 1, onde os Efésios são elogiados pela sua ortodoxia e pela sua fé. Eles sempre continuavam fiéis à palavra e mudaram de vida conforme o mestre lhes havia ordenado. Amém? Então, o candeeiro não foi removido. Finalmente, meus irmãos, esse texto todo ele tem uma promessa. Nós temos aqui a promessa de Jesus à igreja de Éfeso, uma igreja tão elogiada, tão abençoada, né, que tinha os seus problemas, mas
Depois de tudo o que foi dito, a carta termina com uma maravilhosa promessa de Jesus feita à igreja, bem como a todos os cristãos, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aqui, meus irmãos, não é uma referência apenas a uma promessa feita à igreja de Éfeso, mas a todas as verdadeiras igrejas de todas as épocas e lugares que verdadeiramente creem em Cristo. Essa referência à alimentação da árvore da vida nos remete ao Gênesis e nos apresenta uma linguagem que aponta para a promessa de vida eterna no reino de Deus, quando então toda a realidade presente, envolta em pecado, será transformada numa realidade redimida por Deus. E assim nós desfrutaremos de novos céus e de nova terra, nos quais habitarão para sempre a justiça.